Nesse vídeo eu vou falar sobre execução de aterro e para isso eu utilizei a especificação de serviço do DENIT 108 de 2009, que fala sobre terraplanagens, aterros, que é a especificação de serviço. Antes de iniciar a execução do aterro, é necessário fazer os serviços preliminares, que consiste na programação de obras estabelecida e consignada na segmentação do diagrama de Bruckner. Esses serviços preliminares você pode encontrar na subseção 4.2.7 da norma de serviços preliminares. Eu pretendo fazer um vídeo específico sobre o diagrama de Bruckner, que cai bastante nas provas, que consiste na compensação de volumes para que diminua a distância de transporte, né? Esse diagrama de Bruckner costuma cair bastante nas provas. E após realizados os serviços preliminares, é iniciado a construção do aterro em si. Então, a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao grade de terraplanagem. Então, para ser feito o aterro, ele é feito em etapas, que são elas a descarga, o espalhamento em camadas, a homogeneização, o conveniente umedecimento ou aeração e a compactação dos materiais. Aqui a gente vê a imagem da descarga, né, que é feito através de caminhões basculantes e é descarregado o material proveniente de cortes próximos ou de empréstimos, quando não tem material suficiente de corte perto da rodovia, é necessário fazer um empréstimo de uma jazida. Então aqui a gente pode ver o material terroso aqui sendo descarregado pelos caminhões. Após isso é feito o espalhamento em camadas. Para isso é utilizada a motoniveladora. Então ela vai fazer o espalhamento com a lâmina que fica aqui no meio da motoniveladora. Também comumente chamado de patrol ou patrola. Após isso é feita a homogeneização. E para isso pode ser utilizado tanto a motoniveladora, mas o mais comum é utilizar a grade de discos, né, que ele vai misturar esse solo e deixar ele homogêneo. Depois é feito o conveniente umedecimento ou aeração. Para o umedecimento são utilizados caminhões tanque, né, ou chamados caminhões pipa, ou a aeração, que é utilizado a escarificadora da motoniveladora, né? No caso, são esse equipamento acoplado aqui. Na maioria dos casos, é necessário fazer o umedecimento, né? Que são as passagens do caminhão-pipa pelas camadas, para que você chegue na umidade ótima de compactação, que essa umidade ótima é definida em laboratório. E a última etapa é a compactação dos materiais. Essa compactação é feita através dos rolos, que pode ser eles rolo lisos ou rolo pé de carneiro, tanto vibratório ou estático. E aqui na imagem a gente pode ver um rolo pé de carneiro, né, que tem essas patas aqui que elas são utilizadas para solos coesivos, né, tanto solos argilosos ou siltosos. Beleza. Aí, no caso onde precisa ser feita a substituição de materiais de qualidade inferior, né, um material que não tem uma capacidade de suporte para aquele aterro, é necessário fazer a substituição. E para a substituição, você também tem que ser feito as mesmas etapas, né, descarga, espalhamento em camadas, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração e a compactação dos materiais. Nos casos de aterros assentes sobre encostas com inclinação transversal acentuada, as encostas elas devem ser escarificadas. Essa escarificação ela tem que acompanhar as curvas de níveis e ela pode ser feita com o escarificador da motoniveladora ou com um trator de lâmina. Bom, agora vamos para a parte do lançamento do material, como que ele tem que ser feito. Ele tem que ser feito em toda a largura da seção transversal e as extensões elas têm que permitir o umedecimento e compactação, né? Você não pode fazer uma extensão muito grande que quando você umedeça, uma parte já esteja seca, né? Então tem que ter esse controle na extensão. E aqui a altura das camadas, uma parte muito importante, que cai bastante, que no corpo do aterro, essas camadas elas têm que ser no máximo de 30 centímetros. E nas camadas finais, as camadas têm que ser compactadas em 20 centímetros.
Lembrando que a camada final do aterro, ela corresponde aos últimos 60 centímetros do aterro. Então, como ela é a parte mais nobre do aterro, essas camadas elas têm que ser de uma espessura menor, de 20 centímetros. Aqui eu trouxe alguns exercícios sobre esse assunto. Aqui, essa prova aqui da CESP, de Oficial de Técnico de Inteligência, que fala os valores típicos da espessura inicial de uma camada de solo a ser compactada por um rolo do tipo pé de carneiro, não vibratório, são inferiores a 15 centímetros. Então a gente acabou de ver, né, a informação está errada, as camadas elas podem ter de 20 centímetros nas camadas finais ou de 30 centímetros no corpo de aterro. Então elas podem sim ser maior que 15 centímetros. Então aí está o erro na questão. Aqui uma questão recente, né, do concurso da ABIN. Aqui ele vai falar do texto, né, que o engenheiro fiscal interrompeu a obra de execução de um aterro em razão de uma série de falhas de compactação, entre elas teor de umidade do solo diferente do ideal, a inadequada espessura de camadas de compactação e características do solo adotado fora do especificado. Aí vem a assertiva, né? Alturas de camadas de solo pouco espessas prejudicam a dissipação de energia dos rolos compactadores. Por isso é recomendável adotar as camadas mais altas possíveis, cujo limitador é a altura de lançamento do caminhão de transporte do solo. Então a gente acabou de ver também, né? Está incorreta aqui as camadas mais altas possíveis. Quando você coloca camadas muito altas, o rolo compactador ele não consegue compactar toda a camada. Então por isso que ele cita essas duas camadas, de 30 e 20 centímetros. Então aqui que está o erro da questão. Aqui também uma questão do ano passado, do TCE. Durante o serviço de terraplanagem em uma rodovia, o fiscal técnico da obra notificou a contratada por ter executado os serviços em desacordo com as normas vigentes e as boas práticas. Além de ter executado o aterro com camadas compactadas sucessivas de 80 cm de espessura, a construtora aproveitou indevidamente o material disponível na faixa de domínio da estrada, em cuja composição havia micáceas e diatomáceas. O aterro compactado com camadas de 80 cm é inadequado, pois as camadas deveriam ter no mínimo 100 cm para garantir a economia na execução. Então, até aqui a questão estava correta, né? A camada de 80 cm é inadequada, mas aqui ele fala que deviam ter no mínimo 100 cm. Então, incorreto. A gente viu, né? Corpo do aterro 30 cm, camadas finais 20 cm. Então a gente viu aqui que essa parte aqui do lançamento do material é um tema que cai bastante nas provas. Então é importante estar atento a esses dois números. E aqui a bibliografia, eu utilizei a norma da NIT 108 de 2009, especificação de serviço de terraplanagem de aterros.